Eu fui olhar esse caso do Monark mais a fundo, e é um caso que tem semelhanças com vários outros casos que têm sido objeto de decisões do Alexandre de Moraes, ou do TSE, casos como o do próprio Partido Comunista do Brasil, desculpa, Partido Comunista Operário, que fez nas suas redes sociais críticas ao Supremo Tribunal Federal. Caso do Marcos Duval, que teve suas redes sociais bloqueadas, e agora o Monark com as redes sociais bloqueadas. Tem características em comum, e aqui o ponto é, nós não somos a favor da liberdade de expressão de A ou B, de direita ou de esquerda. Nós somos a favor da liberdade de expressão de todos e que a lei seja aplicada. Se algum abuso for cometido como um crime de calúnia, um crime de injúria, tem regra penal para isso e tem medidas para isso, mas não as medidas que estão sendo adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que são medidas ilegais, abusivas, inconstitucionais, não tem previsão em lei, e eu vou explicar isso para vocês em cima desse caso do Monark. Bom, o caso do Monark começou lá em janeiro, quando o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as redes sociais dele, numa decisão emitida no próprio dia 8 de janeiro. E a gente não tem essa decisão, não encontrei notícias sobre o conteúdo dessa decisão, sobre a razão. Eu imagino que tenha sido um bloqueio em massa de decisões, um bloqueio em massa de redes sociais de uma série de influenciadores. Mas aí depois, vamos deixar essa decisão de lado, tá? É lá de janeiro, porque a gente não tem acesso ao conteúdo dela, mas a gente tem acesso ao conteúdo da decisão que foi emitida em junho e agora essa de agosto. Vieram então uma segunda decisão em junho, uma terceira decisão agora em agosto. O que aconteceu em junho? Lá no meio de junho, o Monark fez um episódio dele numa rede social chamada Rumble, em que ele questionou as urnas eletrônicas e questionou a censura que aconteceu em relação a ele. E ele pergunta, qual que é o interesse? Estão querendo manipular as eleições? Ele faz questionamentos, ele não faz afirmativas, ele faz questionamentos. E aí o ministro Alexandre de Moraes toma uma decisão dizendo que o Monark, depois do bloqueio das redes sociais dele, ele criou novos canais e seguiu emitindo fake news na visão do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele fala que é necessária, adequada, é urgente a interrupção da propagação de conteúdo falso e ordena que as plataformas bloqueiem todas as contas do Monark sob uma pena de multa de R$100 mil e ainda proíbe o Monark de publicar, de replicar, de compartilhar as palavras do Alexandre de Moraes, a fake news objetos dessa decisão, colocando uma pena de multa aí de R$10 mil caso ele descumpra. E agora, isso em junho. E agora, em agosto, no comecinho de agosto, teve uma entrevista do Alan dos Santos para o Monark. Eu fui buscar o conteúdo disso, eu achei um site que noticiava, um veículo tradicional de mídia noticiando e mostrando que o Monark, ele criticou Alexandre de Moraes. Ele teria dito que de todas as pessoas que o Xandão perseguiu, Daniel Silveira e você, dizendo para Alan dos Santos, são as pessoas com que ele foi com mais raiva, mais força, e disse que já xingou Alexandre de Moraes. E depois, segundo esse veículo, o episódio da entrevista teria girado em temas sobre ditadura da América Latina, da União Soviética, governo Lula, Jair Bolsonaro. E aí, o ministro Alexandre de Moraes multou o Monark em R$300 mil, determinou o bloqueio de novos perfis e mandou instaurar um inquérito para investigar a desobediência do Monark. Bom, esses são os fatos, tá? Certo. Eu não preciso nem entrar na questão de houve abuso ou não houve abuso de liberdade de expressão. Eu quero partir do seguinte pressuposto. Se houve abuso, as medidas que o ministro Alexandre de Moraes pode e deve adotar são as medidas constitucionais e legais. Não são medidas da cabeça dele. A gente vive no Estado de Direito. A questão é, pode o ministro Alexandre de Moraes cancelar ou suspender as redes sociais do Monark? Pode ele desmonetizar as redes sociais do Monark, como ele determinou? A resposta no direito é não. Não. Cancelar as redes sociais de alguém é censura prévia. É você impedir a pessoa de falar antes de você saber o que ela vai falar no futuro. É como apertar a garganta de uma pessoa. As redes sociais hoje são um canal de expressão individual, são o modo da pessoa expressar sua voz. Você censurar as redes sociais, você impedir da pessoa falar antes de você saber o que ela vai falar, é uma medida medieval equivalente, né? É o equivalente moderno de uma medida medieval de cortar a língua da pessoa. Além disso, fazer essa censura, adotar essa medida não prevista na Constituição e na lei, impacta a expressão da personalidade da pessoa. Além disso, uma censura de redes sociais para o futuro prejudica o debate público. Retira ainda de uma pessoa o instrumento de trabalho dela,
que pela lei nossa brasileira é impenhorável, ou seja, não pode ser bloqueado nem para fins de ressarcimento de alguém, o que mostra que existe uma proteção dos instrumentos de trabalho dada pela lei, com base em valores, em princípios sociais e legais, e ele está ultrapassando isso, atropelando isso também, bloqueando instrumentos de trabalho. E se em algum caso fosse cabível, teria que ter previsão legal. Mas não tem previsão legal, não tem essa previsão de bloqueio de redes sociais, impedir a pessoa de usar suas redes sociais para o futuro. Além de ser censura prévia, além de impactar a expressão da personalidade, além de prejudicar o debate público, além de retirar o instrumento de trabalho básico da pessoa. Então, essas medidas que o ministro Alexandre de Moraes adotou são inconstitucionais, ilegais e altamente prejudiciais para a nossa democracia. São medidas arbitrárias, que entram dentro de um contexto de escalada de arbitrariedade judicial, que tem, nesse caso, o monarca, um dos seus exemplos, um dos seus instâncias. As várias outras a gente já comentou nesse e em outros episódios aqui do programa. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm amparado essas medidas sem base legal numa tese que eles chamam a tese da democracia militante. Qual seria essa tese? A tese seria de que a democracia tem que ter mecanismos de autoproteção. E a lógica a tolerância, ela tem que ter mecanismos de se autoproteger sob pena de a intolerância acabar com a própria tolerância, sob pena de arbitrariedade e matar a própria democracia. Essa é a tese. Agora, essa tese se aplica no Brasil? É uma tese que se justifica? Não, por duas razões. Em primeiro lugar, vários casos em que estão aplicando essa tese de democracia militante, as medidas adotadas são indevidas ou desproporcionais, como é o caso do monarca. A medida é absolutamente indevida, ela não tem base legal. E se tivesse base legal, seria desproporcional, porque o que deveria ser coibido é aquela fala específica, tirar do ar um programa específico, e não tirar do ar toda a rede social do cara por conta de uma, duas falas em 1, 2, 3 episódios. Gente, ainda que existisse alguma embasamento legal, a medida é escancaradamente desproporcional. E além disso, em que fala do monarca se impede a democracia? Qual é a fala do monarca que afeta a democracia, que derruba a democracia? De novo, eu não tenho acesso à fala do dia 1º. A fala de janeiro. Eu não tenho acesso à fala de janeiro, mas eu tenho acesso à fala de junho e eu tenho acesso à fala de agosto. Em que essas duas falas afetam a democracia? Em uma fala ele questionou urnas eletrônicas, ele não fez afirmações, ele levantou indagações. Na outra fala ele criticou o ministro Alexandre de Moraes. Em que essas falas afetam a democracia, gente? Essas decisões do ministro Alexandre de Moraes têm abandonado o direito e têm ido muito além de qualquer ideia de frear autoritarismo. O que eles estão fazendo é frear críticas ao judiciário.